E se você pudesse deletar alguém da sua vida literalmente, e se o simples clique de uma câmera fizesse essa pessoa assim desaparecer da face da Terra, quem você escolheria para deletar? Essa é uma pergunta bem intrigante que revela o lado mais sombrio da natureza humana. Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Camila, sejam muito bem-vindos ao canal do Pipoca na Madrugada. E no vídeo de hoje eu venho falar sobre Delete, a nova série tailandesa disponível na Netflix, que chama a atenção com essa premissa um tanto quanto instigante, desafia um pouco a nossa paciência por conta da narrativa ser um pouco lenta assim, cujas respostas vão aparecendo aos poucos de forma progressiva e entrega um desfecho aberto e arrebatador para uma futura segunda temporada. Eu dei a chance, curti o que vi e agora eu vou dizer para vocês por que vale a pena dar o play. Esse vídeo é com spoilers porque assim, já tem um tempinho que essa série estreou e eu preciso comentar com vocês aqui com spoilers, dizer o que eu achei desse final, o que rolou aqui, por que essas pessoas foram deletadas umas seguidas da outra, enfim, acontece várias coisas aqui nessa série. Então, já estão avisados, esse vídeo é com spoilers. E se vocês querem saber mais sobre a série Delete, continue assistindo esse vídeo, já aproveita, deixa o seu like aqui pra mim, porque é muito importante, eu vou saber se você gosta desse tipo de conteúdo. Comenta aqui embaixo se vocês pretendem assistir essa série ou se já assistiram. E é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade que eu postar aqui. Em Delete, a gente acompanha os personagens, o En e a Lily, que são amantes e eles estão cansados e infelizes nos seus respectivos relacionamentos paralelos. E um dia, ao entrar num supermercado, a Lily é surpreendida por uma garota que do nada ela aparece e pede pra Lily tirar uma foto dela. E a gente vê que a garota tá agindo de uma forma muito estranha. E no momento em que a Lily dá o clique na câmera, ela vê a menina sumir literalmente da sua frente como se fosse um passe de mágica. E ao ver o que esse celular, essa câmera é capaz de fazer, o En e a Lily pensam na possibilidade de usar este aparelho para apagar os seus parceiros. Só que o plano não sai como eles imaginam. E para complicar ainda mais, a Lily ela desaparece misteriosamente. E aí fica a pergunta, se a Lily desapareceu foi porque ela foi deletada? E se ela foi deletada, quem a apagou? Delete tem 8 episódios de 40 a 50 minutos e até a metade da primeira temporada a série entrega uma narrativa um pouco mais lenta, porque vai entregando aqui as primeiras peças desse quebra-cabeça pra gente ter uma visão dessa construção da narrativa, né, e ver como é que a história vai ser guiada até o fim. A partir do 5º episódio, a narrativa ganha uma dinâmica mais entusiasmada aqui, fica mais rápido, né, as coisas, porque a gente ganha as respostas do que a gente viu no começo, e essas respostas vão preenchendo as lacunas que foram apresentadas no início. E também a gente percebe que nem tudo é exatamente como a gente viu até esse momento. A desconfiança é o principal elemento dessa história, cujo caráter de cada personagem é testado e provocado o tempo todo. Aliás, a construção da narrativa dessa série me lembrou muito a minissérie Clickbait, que também é da Netflix, e tem vídeo aqui no canal falando sobre essa minissérie que é boa. Então, de um lado, a gente conhece essa relação extraconjugal do En e da Lily, que eles deixam claro que querem ficar juntos, e paralelamente a gente conhece seus respectivos relacionamentos originais. Então o En, ele é um escritor de sucesso, ele escreveu um livro que bomba até hoje nas livrarias, nas vendas, e ele tem uma relação de longa data com a Orne, que é uma fotógrafa promissora, ela tá sempre viajando por causa da carreira dela. E da parte dela, a gente vê que o sentimento é verdadeiro, eles construíram um relacionamento aí desde a época da escola, que a gente vê pelas fotos. Ela também cuida da mãe que tem Alzheimer, então da parte dela a gente vê que é verdadeiro. Já o En, ele é muito mais duvidoso e essa dúvida aumenta não só por conta do que ele sente pela Lily, ele quer de fato terminar o namoro com a Orne, e com isso ele passa a ter as atitudes que, assim, não tem como você passar pano pra ele. O En, ele é um personagem irritante, sonso, ele erra, assim, até o último minuto, então, assim, você vai passar raiva com ele mesmo. E mesmo sendo 99% errado a temporada toda, ele tem ainda uns 1% assim de acertos em alguns pontos, mas assim, não tem como passar pano pra ele não. E do outro lado a gente conhece o casamento da Lily com o Tu, que é um marido que apresenta muitas camadas misteriosas. Ora ele demonstra ser um cara frio, calculista e possivelmente violento, mesmo nunca encostando um dedo na Lily, e de repente a gente vê um lado amoroso, afetuoso,
cheio de carinho com a esposa, né? Então a gente fica ali naquela dúvida, né? Qual que é a do Tu? Então, assim, ele demonstra aquele afeto, mesmo quando a situação encurrala ele, ele vê o que ele pode perder a qualquer momento. Então, assim, você fica bem dividido com relação a esse personagem. Então, a trama dá o seu primeiro engate aqui, quando o celular faz as primeiras vítimas, apresentando mais personagens que complementam essa narrativa espiral e complexa a cada volta que dá. Então, quando a Lily desaparece de forma misteriosa, os personagens principais se tornam os principais suspeitos sob o olhar do policial que está encarregado de fazer toda essa investigação. Então ele não hesita e começa a interrogar marido e amante para saber o que aconteceu. Afinal, os dois têm motivos para deletar alguém. O tempo todo, a série Delete coloca o seu toque de terror não só no fato de deletar uma pessoa, mas sim na coragem de apertar o botão e fazer uma pessoa desaparecer da face da Terra. Né? E é isso que coloca em jogo a natureza humana, né? Despertando o lado sombrio, coloca em jogo a moralidade e o caráter dos personagens. Então é normal você ficar bem dividido com todos os personagens até o último episódio, porque assim, às vezes a gente tá vendo um personagem que é bonzinho, mas a gente não sabe se ele vai virar a chave a qualquer momento. E a gente fica dividido com os personagens porque a cada episódio a gente entende a motivação de cada um para querer deletar alguém. Então seja para acabar com um sofrimento cíclico, para deletar uma pessoa que tá cometendo várias maldades, para, né, tirar certa pessoa que se torna um empecilho, um obstáculo no caminho de alguém, ou até mesmo deletar alguém para poder recuperar ou salvar a vida de outra pessoa. E aqui uma outra personagem ganha destaque, que é a June, que é a irmã do Tu e cunhada da Lily. Ela é uma jovem estudante, ela estuda num internato e a gente vê que ela é uma personagem muito solitária, isolada, ela nutre sentimentos pela Lily e também a June, ela gosta de roubar objetos aleatórios. Então a gente vê que ela rouba coisas dentro da própria casa, né, do irmão e da cunhada, e também objetos na escola de outras alunas. A série não deixa claro, mas acredita-se que a June é cleptomaníaca, mas a série não explica por que ela faz isso. E é o ato de roubar que faz a June colocar as mãos nesse celular que ela rouba da Lily e faz aumentar ainda mais esse caos. E a June, ao mesmo tempo, também descobre segredos ainda mais sombrios que ela nem imaginava que estava ali rodeando. Já a Orne, ela é uma personagem que aparece pouco, apenas no primeiro episódio e no final. Por quê? Porque ela é deletada pelo Wen, então não é à toa que você sente aquele ranço instantâneo por esse personagem. E depois que ela é deletada, a série entrega mais informações a respeito da Orne, né, com relação à sua vida, flashbacks, e aí é nesse momento que a gente vê o quanto essa personagem é injustiçada e compreendida, e aí você sente mais raiva ainda pelo que o Wen fez, porque ela não merecia ser deletada. Então, assim, qualquer atitude que ela tem depois, é possível você passar pano, né? Porque no momento em que ela descobre a traição do Wen, ela fica puta e ela fala que vai revelar um segredo do Wen. Então ele já não tava afim mais de ficar com ela, ainda queria revelar o segredo dele, ele foi lá e deletou a namorada. Então, assim, dá muita raiva dele. Um ponto que a série Delete não explica aqui é a origem desse celular, né? Quem criou esse celular? Por que este celular, essa câmera é capaz de deletar uma pessoa? Onde que a menina do supermercado, a Claire, conseguiu esse celular? Onde ela encontrou? Quem foi a primeira vítima a ser deletada? Essas respostas a gente não tem, mas a partir do 5º episódio a gente começa a ter as primeiras respostas sobre o sumiço da Lily, que na verdade não foi deletada, e sim sequestrada. E por quem? Pelo policial que tá fazendo a investigação. Por quê? Porque esse policial é o pai da Claire, a menina que foi deletada pela Lily lá no supermercado, lá no primeiro episódio. Então, desesperado para recuperar a filha, o policial quer colocar as mãos nesse celular porque ele sabe que se ele deletar a pessoa que deletou a pessoa anterior, traz a pessoa anterior de volta. Ou seja, para trazer a Claire de volta, ele tem que deletar a Lily. E os pais da Claire descobrem como trazer os deletados de volta porque a mãe da menina trabalha num hospital e viu a Claire deletando os pacientes no hospital, pacientes desenganados e que já não queriam mais viver. Né? Então é assim que eles descobriram a forma como trazer os deletados de volta. E depois de ver que ela cometeu esse grande erro, porque ela acaba deletando uma menina doente que era a melhor amiga dela, a Claire fica com aquela consciência super pesada, e aí a gente entende por que ela tomou a decisão de ser deletada, e a gente entende a cena do supermercado lá no primeiro episódio, quando a Lily deleta a menina, criando toda essa rede sombria aqui caótica. Para salvar a Lily, o Tu inicia uma caçada desenfreada atrás desse policial, depois que ele descobre toda a verdade, o que realmente esse policial quer.
E no momento que ele consegue chegar no policial, ele não consegue salvar a Lily porque ela é deletada pelo cara. E tem um detalhe, a Lily tá grávida e o filho não é do Tu, é do En. Então tem ainda este problema. Mas mesmo assim, o Tu vai atrás dele e deleta o policial com a ajuda do En. E para não deixar vestígios, o Tu vai lá e deleta a esposa do policial, mas a Claire, a menina, consegue fugir. E ao ver todo o esforço e o amor do Tu em querer salvá-la, especialmente quando ele fala que quer criar o filho que ela tá carregando, mesmo não sendo dele, a Lily toma a decisão de dar continuidade com o casamento com o Tu e encerra o relacionamento com o En, que fica devastado com a decisão dela e diz que a Lily tá tomando a decisão errada. E desolado, inconformado com toda essa situação, a ficha do En cai e ele percebe o grande erro que ele cometeu ao deletar a Orne, especialmente quando ele descobre que ela ia pedir em casamento quando ele encontra um anel de noivado. Então ele decide revelar para a imprensa toda a verdade, a farsa do seu livro, já que era uma grande mentira, né? Antes ele dizia que era sobre sua vida, tudo que ele viveu, e tudo isso não passa de uma grande mentira, e depois de revelar tudo isso, ele pede pro Tu deletá-lo. E o Tu vai lá e deleta ele. A Lily tenta correr atrás para impedir essa atitude, mas ela chega tarde demais e vê que o En é deletado e a Orne volta. E sem entender o que estava acontecendo, a Orne lembra que ela tinha instalado uma câmera na casa para poder flagrar o En com a amante. E é nesse momento que ela vê o En deletá-la, né? O que faz ela ficar com muita raiva e mágoa por ver que o En realmente não queria mais ela, não a amava mais ao ponto de deletá-la. Então eu acredito que a Orne, ela pode até se vingar da Lily e fazer algum tipo de acordo com o Tu numa possível segunda temporada. Mas afinal, quem é o verdadeiro vilão dessa história? O celular que deleta ou quem manuseia este aparelho? Então assim, são muitas camadas e o desfecho aqui é arrebatador, entrega um plot twist que eu não estava esperando, vai mais além do simples fato de deletar as pessoas. A série deixa claro desde o início que aconteceram outros desaparecimentos ao longo dos anos, como é o caso da personagem Tong, que é uma amiga da Lily, amiga da família, frequentava a casa da Lily e do Tu, e ela desapareceu. E a Tong é irmã do amigo da June e filha da diretora da escola. E quando tudo está aparentemente bem, a série entrega uma grande revelação. A gente vê que a Lily entra ali no estábulo, onde estão os cavalos, e começa a ver coisas estranhas, um monte de mosquito, e aí ela descobre um porão que fica embaixo do estábulo. No momento que ela entra ali, ela vê um forte odor, e quando ela vai caminhando, ela descobre vários corpos em decomposição, né? E um desses corpos é o da Tong, porque que a gente reconhece pelo vestido, e essa cena faz paralelo com a cena em que a June, ela tá vendo fotos e descobre que a Tong era amiga da família, e a gente descobre ali, vê o mesmo vestido, ou seja, foi a época em que ela desapareceu. E ao ouvir os passos de uma pessoa vindo, a Lily acaba se escondendo ali dentro de um caixote e reconhece, vê o Tu entrando ali no porão. Aí o que ele faz? Ele vai abrindo onde estão os corpos e começa a deletar todos os corpos. E antes disso a gente vê o Tu com o pai, e ele diz assim pro pai que ele vai resolver essa situação e que vai ficar tudo bem, né? E aí a Lily faz um barulho, o Tu escuta e vai em direção onde a Lily tá, e é nesse momento em que a temporada é finalizada. A série deixa vários pontos para serem desenvolvidos aqui numa futura segunda temporada. Por exemplo, por que havia corpos escondidos na casa da Lily e do Tu, né? Quem são essas vítimas? Quem as matou? É o pai do Tu responsável por essas mortes misteriosas? Por que o Tu tá apagando todos esses cadáveres? Será que é o pai ou é o próprio Tu o responsável por essas mortes? E já que é o Tu que tá deletando todos esses corpos e deletou os últimos personagens, será que a Lily teria coragem de deletar o marido para trazer todo mundo de volta? O En, o policial, a esposa do policial, os corpos que são provas importantes para o caso? Será que numa segunda temporada a Orne pode se tornar a nova vilã? Então é isso, gente. Essa foi a minha dica de série crítica Delete, que é um suspense tailandês que está disponível na Netflix. É uma série que exige um pouco da sua paciência no início, por entregar uma narrativa um pouco lenta, mas depois ela dá aquela boa engrenada e entrega um resultado final aqui bem gratificante. Eu gostei e tô torcendo para que a série seja renovada, porque eu preciso dessas respostas. Mesmo que a segunda temporada seja curta, mas a série merece. Então é isso, gente. Essa foi a minha dica de série. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, me siga nas redes sociais pra gente conversar mais. E é claro, se inscreva aqui no canal para não perder nenhuma novidade e ativa o sininho para vocês receberem as notificações quando eu postar vídeos aqui, beleza?
Então é isso, gente. Um beijão e até a próxima!